Os humanos sempre buscaram prever o futuro, e o campo da economia não é exceção. Somos cativados pela ideia de saber o preço das ações amanhã, a taxa de crescimento do próximo ano, ou a trajetória de longo prazo das taxas de juros. Previsões precisas prometem melhores decisões, maiores lucros e uma jornada mais tranquila pelas águas turbulentas do mercado. Os economistas, encarregados de entender e navegar por essa paisagem complexa, recorreram à matemática como uma ferramenta poderosa em sua busca por previsão. A importância da previsão de mercado em economia não pode ser exagerada. As empresas contam com previsões para tomar decisões críticas sobre investimentos, contratações e produção. Os governos dependem de previsões econômicas para orientar as decisões políticas, desde ajustes nas taxas de juros até gastos com infraestrutura. Os indivíduos também contam com previsões de mercado para planejar a aposentadoria, tomar decisões de investimento e administrar suas vidas financeiras. Previsões precisas podem significar a diferença entre sucesso e fracasso, entre prosperidade e dificuldade. A economia, em sua essência, é sobre entender o comportamento humano em face da escassez. Temos recursos limitados e desejos ilimitados, e a economia busca entender como indivíduos, empresas e governos fazem escolhas nesse ambiente. Modelos matemáticos fornecem uma estrutura para expressar essas teorias econômicas de forma precisa e testável. Imagine tentar entender a relação entre o preço de um produto e a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. Uma descrição verbal pode sugerir que, à medida que o preço sobe, as pessoas compram menos. Mas um modelo matemático, como a clássica curva de oferta e demanda, nos permite quantificar essa relação. Podemos expressá-la como uma equação, plotá-la em um gráfico e usá-la para fazer previsões específicas sobre como as mudanças de preço impactarão a quantidade demandada. Essa capacidade de traduzir teorias abstratas em fórmulas concretas e testáveis é a essência da modelagem matemática em economia. Os modelos matemáticos fornecem a estrutura, mas os dados fornecem a substância da previsão econômica. Sem dados, os modelos seriam apenas teorias sem aplicação prática. Assim como um carro precisa de combustível para funcionar, os modelos econômicos precisam de dados para gerar previsões significativas. Sem combustível, o carro não se move. Sem dados, os modelos não funcionam. Os economistas coletam, limpam e analisam grandes quantidades de dados sobre tudo, desde gastos do consumidor e taxas de inflação, até números de desemprego e crescimento do PIB. Esse processo é meticuloso e essencial para a precisão das previsões. Esses dados são a alma da previsão econômica, fornecendo a base empírica sobre a qual as previsões são construídas. Sem essa base, as previsões seriam meras suposições. A análise estatística desempenha um papel crucial na transformação de dados brutos em insights acionáveis. É através dessa análise que os dados ganham significado. Os economistas usam técnicas estatísticas para identificar tendências, padrões e relações dentro de conjuntos de dados. Essas técnicas são sofisticadas e exigem um alto nível de expertise. Eles podem então usar esses insights para estimar os parâmetros de seus modelos matemáticos, tornando-os mais precisos e confiáveis. Isso aumenta a confiança nas previsões feitas. Por exemplo, dados históricos sobre taxas de juros e inflação podem ser usados para estimar os parâmetros de um modelo que prevê a inflação futura com base nos níveis atuais das taxas de juros. Isso ajuda a prever tendências econômicas futuras. Quanto mais dados disponíveis e mais sofisticada a análise estatística, mais precisas as previsões resultantes provavelmente serão. A qualidade e a quantidade dos dados são fundamentais para a eficácia das previsões econômicas. Seção 4. Modelos em ação. Da oferta e demanda aos mercados financeiros. Os modelos matemáticos são os burros de carga da previsão econômica, fornecendo uma estrutura para entender e prever o comportamento do mercado. Eles são ferramentas essenciais para economistas e analistas financeiros. Um dos modelos mais fundamentais é o modelo de oferta e demanda,
que explica a interação entre a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a vender e a quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. Este modelo é a base para muitas outras teorias econômicas. Este modelo nos ajuda a entender como os preços são determinados em um mercado competitivo e como as mudanças na oferta ou demanda impactarão o preço e a quantidade. Por exemplo, um aumento na demanda pode levar a um aumento nos preços, se a oferta permanecer constante. Além do básico de oferta e demanda, os economistas empregam uma ampla gama de modelos matemáticos para prever variáveis econômicas. Esses modelos são cruciais para a formulação de políticas econômicas e estratégias de investimento. Modelos de crescimento, como o modelo de Solow, tentam explicar o crescimento econômico de longo prazo com base em fatores como acumulação de capital, progresso tecnológico e crescimento populacional. Esses modelos ajudam a identificar os motores do crescimento econômico. Modelos financeiros, como o modelo de precificação de ativos de capital, ou CAPM, e o modelo Black-Scholes, são usados para avaliar ativos, avaliar riscos e tomar decisões de investimento. Eles são fundamentais para a gestão de carteiras e a avaliação de opções. Esses modelos, embora baseados em premissas simplificadoras, fornecem uma estrutura poderosa para entender fenômenos econômicos complexos. Eles permitem que os economistas façam previsões mais precisas e tomem decisões informadas. Seção 5: Cálculo e acaso. Equações diferenciais e probabilidade em economia. À medida que os modelos econômicos se tornam mais sofisticados, eles geralmente incorporam ferramentas de cálculo e teoria da probabilidade para melhor prever e analisar tendências. Equações diferenciais, que descrevem as taxas de variação das variáveis ao longo do tempo, são usadas para modelar sistemas dinâmicos, como o crescimento de uma economia ou a evolução dos preços em um mercado financeiro. Essas equações ajudam a entender como pequenas mudanças podem afetar o sistema como um todo. A teoria da probabilidade, que lida com a probabilidade de diferentes resultados, é essencial para entender o risco e a incerteza na tomada de decisões econômicas. Ela nos permite quantificar a incerteza e tomar decisões mais informadas. Por exemplo, imagine tentar prever o preço futuro de uma ação, uma tarefa complexa e cheia de variáveis. O preço é influenciado por uma infinidade de fatores, muitos dos quais são imprevisíveis e podem mudar rapidamente. A teoria da probabilidade nos permite atribuir probabilidades a diferentes resultados possíveis, como o preço das ações subindo, descendo ou permanecendo o mesmo, ajudando a criar uma imagem mais clara do futuro. Ao combinar essas probabilidades com um modelo de como o preço das ações evolui ao longo do tempo, podemos gerar uma gama de cenários possíveis de preços futuros, cada um com uma probabilidade associada. Isso nos permite planejar melhor e mitigar riscos. Seção 6: Os limites da previsão. Abraçando a incerteza. Embora a matemática forneça ferramentas poderosas para a previsão econômica, é crucial reconhecer as limitações inerentes a esse esforço. A economia é um sistema complexo e dinâmico, influenciado por uma miríade de fatores, muitos dos quais são imprevisíveis. Eventos inesperados, como desastres naturais, convulsões políticas ou avanços tecnológicos, podem atrapalhar até mesmo as previsões mais cuidadosamente elaboradas. Além disso, o comportamento humano, que está no cerne da atividade econômica, é inerentemente difícil de prever. A confiança do consumidor, o sentimento do investidor e até mesmo a política governamental podem mudar de forma rápida e imprevisível, desviando do curso até mesmo os modelos mais sofisticados. Reconhecer essas limitações não é um sinal de derrota, mas sim um apelo à humildade e um lembrete de que as previsões econômicas não são bolas de cristal, mas sim estimativas informadas, sujeitas a um grau significativo de incerteza. Seção 7: O papel indispensável da matemática na previsão econômica. Apesar de suas limitações, a matemática continua sendo uma ferramenta indispensável para a previsão econômica.
Ele fornece uma estrutura rigorosa para expressar teorias econômicas, analisar dados e gerar previsões sobre o futuro. Ao abraçar o poder e as limitações da modelagem matemática, os economistas podem continuar a refinar sua compreensão da economia e melhorar sua capacidade de navegar por suas complexidades. Assim como um capitão conta com cartas náuticas, bússolas e previsões do tempo para navegar em mar aberto, os economistas contam com modelos matemáticos, análises estatísticas e teoria econômica para navegar pelas águas turbulentas do mercado. Embora a previsão perfeita possa permanecer indefinida, a aplicação rigorosa de ferramentas matemáticas fornece a melhor esperança para tomar decisões informadas e traçar um curso em direção a um futuro mais próspero.